Mais uma provocação anticristã, desta vez contra o mosteiro de Latrum, a 20 quilômetros de Jerusalém. A condenação das igrejas da Terra Santa pelas escritas ofensivas a Jesus. Cardeal Martini e Jerusalém. A recordação de padre Davi Neuhaus, que viveu a seu lado na Cidade Santa de 2002 a 2008. Uma calorosa recepção de boas-vindas a Dom El-Haj, o novo arcebispo dos Maronitas da Terra Santa, que iniciou a sua missão pastoral. O itinerário do Papa nos 3 dias de visita ao Líbano. Vamos conhecer os locais que serão o pano de fundo para esta viagem tão esperada. Esperança para todo o Oriente Médio. Non riesco finora a capire. Eu ainda não consigo entender a razão do que ocorreu. Há desânimo entre os monges trapistas do magnífico mosteiro de Latrum, a 20 quilômetros de Jerusalém. Eles ainda não se capacitaram do que encontraram escrito esta manhã nos muros de sua igreja. Alguns graves insultos dirigidos a Jesus. Em um hebraico arcaico está escondida mais uma provocação que um pequeno grupo de ultra-ortodoxos que, na noite, cúmplice à escuridão, pintaram nos muros. E, não satisfeitos, eles queimaram um portão. Acordamos cedo, como todas as manhãs, para rezar. O monge, que geralmente abre a porta da igreja, viu imediatamente o fogo, então correu nos chamar, e juntos fomos apagá-lo. Não são novos esses atos de vandalismo, mas aqui, em um local visitado por muitos israelenses, e pequena ponte de um diálogo interreligioso, talvez façam ainda mais mal. Imediata condenação da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa. As autoridades façam cessar de uma vez por todas essas violências sem sentido, lê-se na declaração divulgada, e garantam o ensinamento do respeito em todas as escolas. Quelli che sono molto responsabili sono quelli che sono incaricati dell'educazione, sia genitori o professori o... Aqueles que são encarregados da educação, seja os pais, professores, aqueles que educam a juventude, aqueles que devem ensinar o respeito e a igualdade e os direitos de todos, porque todo mundo é igual, não fazem o seu dever. E depois acontece isso, o extremismo toma conta de tudo. Os responsáveis não fazem o loro dovere, allora arriva quello che arriva, l'extremismo che prende tutta la piazza. Esse último ato de uma longa série leva a questionar toda a sociedade sobre qual caminho está tomando a coexistência entre as diversas religiões na Terra Santa. E enquanto também os ordinários católicos se perguntam o que fazer para acabar com a violência, os monges de Latrum têm já ideias claras. O que devemos fazer? Como monges, continuaremos a viver aqui. E o que aconteceu não vai nos deter. Ou melhor, nos dá ainda mais força. Quando estou em Jerusalém, sinto precisamente que nasci ali. Repetia isso muitas vezes o cardeal Carlo Maria Martini, que em 2002, depois de ter guiado a Arquidiocese de Milão por mais de 22 anos, tinha escolhido transferir-se para essa cidade, que ele amava muito, escolhendo-a como meta definitiva de um seu caminho cultural e espiritual. Ele viveu aqui quase 5 anos no Pontifício Instituto Bíblico, a residência dos jesuítas em Jerusalém, a poucos passos dos muros da Cidade Santa que ele podia contemplar desse terraço. Eis a recordação do padre Davi Neuhaus, que viveu ao seu lado em Jerusalém. Ouvimos frequentemente dizer que nessa cidade, nessa terra, se podia conhecer melhor Jesus. Essa é a terra de Jesus. E Carlo Martini esteve em constante busca de Jesus de Nazaré. Então, ele veio a essa terra para rezar, e rezar profundamente para renovar a cada dia o seu relacionamento com Jesus, seu Senhor e seu Mestre. Em segundo lugar, essa é a terra da Escritura, e Carlo Martini foi professor de Bíblia. Ele amava a Bíblia. Ele passou horas e horas estudando, concentrando-se sobre cada palavra. E aqui nessa terra, a terra que reflete a própria Escritura, ele tinha certeza de que a compreensão das Escrituras era mais profunda. Por essa razão, ele veio aqui para estudar. Third, intercession for peace.
Em terceiro lugar, a intercessão pela paz. Creio que teve uma forte concepção do fato que este era o centro do mundo. Ele acreditava que a sua presença como homem de oração, que reza pelo mundo, que tem necessidade de muita oração, pela paz nessa terra, por todas as nações, tinha um significado especial. E também a reconciliação em muitos níveis. Ele veio a essa terra para renovar todas as relações com os crentes judeus, além dos homens de cultura conhecidos no passado, fez novos amigos entre os judeus, sempre procurando o que era tão importante, isto é, a reconciliação com os judeus, a reapropriação e compreensão das nossas raízes, a identidade judaica de Jesus. Mas depois, eu também penso em algo que é bem conhecido, isto é, a sua tranquilidade e discreto testemunho que dava o valor da justiça e do perdão. Uma das últimas coisas que ele fez foi abrir um instituto para formar a classe dirigente na Universidade de Belém, para mais uma vez poder dar, de algum modo, de maneira discreta e tranquila, mas muito sábia, a sua contribuição para ajudar o povo palestino na busca de soluções para seus problemas e sofrimentos. Uma sua recordação pessoal do cardeal Mazzini. Muitas. Mas tenho uma espécie de hesitação em compartilhá-las, porque ele sempre foi muito discreto. Mas talvez o que eu posso compartilhar é que, quando soubemos que ele viria a Jerusalém, nós pensamos um cardeal do seu nível. Como deveríamos tratá-lo? Como poderia se integrar na nossa comunidade? E então, a surpresa de sua chegada. E lembro-me de ter lhe perguntado se preferia ser chamado de Sua Eminência. Ele respondeu, não, por favor. Padre Carlo é suficiente. E nós imediatamente percebemos que não havíamos recebido um cardeal ou um homem de alto nível, mas sim um irmão. E sua presença amorosa e discreta nessa comunidade mudou esta comunidade. Recebeu o abraço de seus fiéis e as boas-vindas dos líderes religiosos Dom Moussa El-Haj, novo pastor da Igreja Maronita na Terra Santa. Eleito em julho à cátedra de arcebispo de Haifa e Terra Santa e ao exarcado patriarcal de Jerusalém, Palestina e Jordânia, substitui Dom Sayá, transferido para a cúria patriarcal de Buquerque, no Líbano. Dom El-Haj começou a sua missão no início de setembro, fazendo a sua entrada oficial na Cidade Santa, para depois transferir-se no dia seguinte para Haifa, no norte do país, onde se encontra a maior parte dos maronitas da Terra Santa. Meu primeiro projeto é conhecê-los. Temos aqui uma comunidade de 6 ou 7 mil maronitas, mais 3 mil que deixaram o Líbano por volta do ano 2000. Precisamos incentivá-los a permanecer aqui e a testemunhar a sua fé em Cristo com os outros irmãos cristãos e de outras religiões. Com gli altri fratelli cristiani e le altre religioni. Um dos maiores desafios na Terra Santa é o da convivência e do confronto com as outras comunidades cristãs. São 13 no total as igrejas entre Israel e Palestina, mas também com o judaísmo e o islamismo. A nossa é uma igreja verdadeiramente aberta, uma igreja que ama os outros, uma igreja que ouve a voz do Senhor que diz: todos são nossos irmãos. O novo arcebispo é muito ligado a esses lugares, a Jerusalém em particular. Aqui, de fato, obteve a licença em Teologia Bíblica no Studium Biblicum Franciscanum. Suas origens, no entanto, estão no Líbano, sede também dos seus últimos trabalhos. Pedimos a ele, portanto, um comentário em vista da próxima visita do Papa ao país dos cedros. Estamos em festa no Líbano nesse momento. Para nós, é uma visita de esperança. Muitos dizem que estamos sozinhos, que ninguém pensa em nós, ninguém vem até nós. Ao contrário, vejam, o Papa vem, ele mesmo, em pessoa, a visitar-nos. Papa viene, lui stesso, per visitarci. Uma visita ainda mais importante pelo momento em que a mesma ocorre. Um momento de mudança em todo o Oriente Médio, após as primaveras árabes. Para nós, a primavera cristã é quando o Papa vem entre nós. Uma mensagem para o mundo. Assim, João Paulo II tinha definido o Líbano durante sua visita em 1997. Passaram-se 15 anos e, novamente, o sucessor de Pedro se prepara para chegar aqui, no país dos cedros. Pouco mais de 4 milhões de habitantes, mais de 1 milhão dos quais vivem na grande capital, Beirute.
Uma presença cristã importante que, com uma grande igreja predominante, a maronita, e muitas outras comunidades presentes em menor grau, chegou a quase 40% da população total. A estrutura do Estado libanês reflete os equilíbrios religiosos. Metade dos deputados, 128 no total, e a metade dos ministros são cristãos. A outra metade, muçulmana. Com base em uma convenção constitucional, o presidente da República é cristão, enquanto o primeiro-ministro é um muçulmano sunita e o presidente do parlamento, um muçulmano xiita. Um país pequeno, mas cheio de história e beleza que Bento XVI está para encontrar em sua viagem. Ha convocato nell'ottobre del 2010 um sínodo. O Santo Padre convocou em outubro de 2010 um sínodo, o primeiro de todos os bispos da região do Oriente Médio. Escolheu como país para assinar e entregar a exortação pós-sinodal o Líbano. Creio pelo caráter específico que esse país tem na história, também recente, e também porque é um país onde os cristãos, junto com seus irmãos muçulmanos, edificaram uma sociedade baseada sobre alguns valores fundamentais, como a liberdade de consciência, que é garantida a todos, como o respeito e a convivência. Nesse sentido, é um modelo positivo a ser apresentado a toda a região do Oriente Médio. Que é garantita a tutti, come il rispetto e la convivialità. In questo senso è un modello positivo da presentare a tutta la regione medio-orientale. A assinatura da exortação pós-sinodal será feita aqui na Basílica Greco-Católica de Harissa, dedicada a São Paulo. Na Grande Igreja Melquinta, sede da Sociedade dos Missionários de São Paulo, congregação clerical de vida fundada precisamente em Harissa no início do século XX, época em que foram colocados também os fundamentos dessa basílica, cujo interior é inteiramente decorado com mosaicos em estilo bizantino. A parada em São Paulo para a assinatura da exortação será o primeiro ato oficial do Papa do Líbano, após a cerimônia de boas-vindas no aeroporto de Beirute. Na localidade de Harissa, cerca de 20 quilômetros ao norte da capital e 650 metros acima do nível do mar, encontra-se também a sede da Nunciatura Apostólica, residência do Papa nos 3 dias de visita, que terá início no dia 14 de setembro. Na manhã de sábado, 15, o Santo Padre se encontrará com o presidente da República do Líbano e, em seguida, com as autoridades religiosas muçulmanas, para depois se transferir para Busmar, a localidade onde, não muito longe de Harissa, surge o Patriarcado Armênio Católico. O Papa chegará aqui para almoçar com os patriarcas, os bispos do Líbano e com os membros do Conselho Especial para o Oriente Médio do Sínodo dos Bispos. O Patriarcado de Busmar é um ponto de referência para a comunidade dos católicos armênios, que muitas vezes vêm em visita ao santuário e aqui celebram batismos e casamentos. É a comunidade, depois da Armênia, mais importante. Especialmente falam armênio, porque na França não falam mais, também nos Estados Unidos, pouco. Não muito longe, em Bicarque, encontra-se a sede do Patriarcado Maronita. A Igreja Maronita, que tem um rito próprio, mas reconhece o Papa e nunca se afastou da comunhão com Roma, é a igreja predominante no Líbano. Junto à sua sede patriarcal, na enorme praça que leva impressa nos muros que a cercam mosaicos que lembram a precedente visita papal, Bento XVI irá se encontrar com os jovens na tarde de 15 de setembro. Um encontro para o qual é prevista a presença de 20.000 pessoas. Domingo, dia 16, no entanto, estão sendo esperadas entre 200 e 300 mil pessoas em Beirute, no City Center Waterfront, uma grande área da costa que é frequentemente utilizada para concertos e shows. Aqui, o Papa vai presidir a missa, recitar o Ângelus e entregar a exortação apostólica pós-sinodal. O ato final, no período da tarde, será o encontro ecumênico com representantes das igrejas ortodoxas presentes no Líbano, que se realizará em Shafet, na sede do Patriarcado Sírio-Católico, onde nesses dias se trabalha e se organiza, precisamente em vista da chegada do Papa. Essas são as etapas da visita de Bento XVI e os lugares que o acolherão. O Líbano o espera. Mas como recordou o patriarca maronita, essa viagem não é apenas ao Líbano, mas a todo o Oriente Médio. Portanto, é uma esperança para todo o Oriente Médio que vive momentos muito difíceis e nós, cristãos, dizemos: só a luz do Evangelho pode dar um êxito ao que agora se vive.